Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo é explicar de maneira simples o que é um consórcio. Sei que muita gente conhece o produto ou pensa que conhece, né? Então a gente tem que explicar de maneira simplificada, principalmente para aqueles que nunca ouviram falar, ou para aqueles que já ouviram falar, mas nunca se aprofundou no assunto. Só para efeito de curiosidade, o consórcio é um produto brasileiro, tá? Nasceu no Brasil, nasceu na década de 60, e nasceu de maneira informal, por funcionários do Banco do Brasil que queriam comprar o Fusca, tá? Então logo quando o Fusca chegou no Brasil, eles queriam adquirir o bem, né, o veículo, mas eles não tinham dinheiro à vista para comprar. Então eles se juntavam em grupos, cada um pagava um pedacinho ali, né, uma parcela, e todos os meses eles sorteavam alguém para adquirir o veículo. Então com o tempo isso foi crescendo e os bancos identificou, né, que tinha um produto ali, né, que dava para criar, né, isso e expandir, né, a nível nacional isso, inclusive para aquisição de outros bens, né, inclusive, né, teve até para aquisição de eletrodoméstico, né, uma certa época. E o negócio criou uma magnitude tão grande que o Banco Central teve que intervir, né, e teve que fazer a regulação, e hoje é um produto 100% seguro. Mas, enfim, isso é só para efeito de curiosidade, eu vou explicar de maneira simples, através de um exemplo, tá? O que é um consórcio. Então, vamos supor aqui, gente, que nós temos 4 amigos, tá? E esses 4 amigos querem comprar uma motocicleta. E essa motocicleta, ela custa 10 mil reais. Então, vamos lá. Nós temos uma moto que custa 10 mil e nós temos 4 amigos que querem comprar essa moto, mas eles não têm os 10 mil reais para comprar. Então eles resolvem se juntar e falar assim, ó, vamos cada um pagar uma parcela, soma os 10 mil reais e todos os meses a gente sorteia um para comprar o carro. Então eles dividem o valor da moto nos 4, dá 2.500 para cada um e todos os meses eles sorteiam uma pessoa. Então veja só, que no primeiro mês juntou-se os 10 mil reais e a gente sorteia um dos 4. Tá vendo ali? O bonequinho ficou verde, ele foi sorteado. É o seguinte, tem uma coisa que acontece em todo mundo que é a inflação. Principalmente no Brasil, as coisas vão ficando mais caras. No segundo mês, eles precisam refazer esse processo, porque os 4 precisam adquirir a moto. Então, quando eles vão lá comprar a moto no segundo mês, a inflação fez com que essa moto tivesse um pouquinho mais cara. Então, quando eles chegam lá, essa moto já está custando 12 mil reais. Se ela está custando 12 mil reais, cada um dos participantes do consórcio não pode continuar pagando 2.500, porque se a gente pagar 2.500 reais cada um, não dá os 12 mil, que é suficiente para comprar a moto e sortear o segundo amigo. Então o que a gente tem que fazer com a parcela? Nós temos que subir o valor da parcela na mesma proporção em que subiu o valor da moto. 4 amigos vezes 3 mil reais dá 12 mil reais, a gente compra a moto e sorteia para o segundo amigo. Ok? No terceiro mês eles têm que refazer esse processo, mas quando eles chegam lá, a surpresa novamente, a moto já está custando 16 mil reais. Gente, isso aqui é um exemplo, tá? A coisa não sobe assim de um mês para o outro, tá? Mas é só para a gente entender como é que é a dinâmica do consórcio. Vamos lá, no terceiro mês essa moto já está custando 16 mil reais. O que a gente tem que fazer com a parcela do consórcio? Cada um dos 4 vai ter que pagar 4 mil reais agora, que somos 16, e nesse momento a gente compra a moto e sorteia para mais um amigo. E, por fim, no último mês, eles têm que entregar a moto para o último participante do consórcio. Porém, quando eles chegam lá, essa moto já está custando 20 mil reais. Isso quer dizer que cada um dos participantes desse consórcio vai ter que pagar 5 mil reais, ok? Senão a conta não fecha. Agora a gente precisa tentar entender o que aconteceu aqui. E a primeira coisa que a gente vai ver é a somatória. Quanto dá? Quanto cada um pagou? Todo mundo sofreu com a correção das parcelas. Cada uma das pessoas que participou desse consórcio pagou uma parcela de valor diferente. Mas veja só, cada um pegou um crédito diferente também. No final, todo mundo pagou 14.500. Cada um deles pagou 14.500. Mas o bem já estava custando no último mês 20 mil reais. Gente, aqui a gente tem o seguinte. Se o bem já estava custando 20 mil reais e todo mundo pagou 14.500, quer dizer que a gente teve um combate da inflação. Todo mundo pagou mais barato por um bem que já estava mais caro. Mas tem um porém aqui. O primeiro a ser contemplado, ele pegou só 10 mil e ele comprou uma moto. O que acontece com a moto com o passar do tempo?
ela valoriza ou ela desvaloriza? Ela desvaloriza. Então uma moto de 10 mil reais, ela vai caindo o preço com o passar do tempo. E com o passar do tempo a moto vale 6, vale 8, vale 6 mil, não sei. Mas ele tirou do bolso 14.500. Ok? Por que eu estou explicando isso? Porque nós estamos falando de consórcio como investimento. Então a gente tem que saber o bem que a gente vai adquirir para fazer sentido nas coisas, tá? Olha só, quem foi contemplado por último pegou 20 mil reais e ele tirou 14.500 reais do bolso. Ou seja, quem foi contemplado por último saiu na vantagem? Depende. Esse cara aqui desfrutou do bem mais cedo que esse aqui que ficou esperando por um par de tempo. No entanto, ele comprou, ele pegou 20 mil de crédito quando só saiu 14.500 do bolso dele. Como é que a gente faz para igualar essa equação e todo mundo ter a mesma vantagem? A gente tem que tratar como investimento imóveis e não veículos. Eu estou falando que comprar um consórcio para veículo é ruim? Não, não estou. Se você comparar com financiamento, consórcio vai ser melhor. Mas quando a gente comparar consórcio como uma estratégia de investimento, aí a gente tem que falar de imóveis. Porque se você for contemplado aqui em 10 mil reais nesse primeiro momento, com o passar dos anos, o teu imóvel ele não desvaloriza, ele valoriza. Aí faz sentido a gente falar que a gente combateu a inflação, porque independente do momento em que você foi contemplado, você sempre vai ter um imóvel que está valendo de fato 20 mil reais, mas saiu do seu bolso somente 14.500. Fez sentido para vocês? Então vamos para o raciocínio lógico de tudo isso daqui. Consórcio sem correção perde completamente o valor de compra. Ou seja, a correção ela é mais do que necessária, porque as coisas no Brasil estão subindo, inclusive os imóveis ou veículos. Então, nós temos que corrigir o valor das parcelas. No caso de consórcio, as correções acontecem a cada ano e não a cada mês, tá bom? Aqui a gente só reduziu o exemplo para a gente facilitar o entendimento. A carta de imóvel ela é melhor do que a de veículo quando a gente falar de investimento. Tá? Então, quero comprar um consórcio pensando em ter rentabilidade, pensando em ter lucratividade, pensando em não perder dinheiro. Consórcio para imóvel, ok? E os últimos a ser contemplados têm saldo positivo, ou seja, ele tem mais crédito do que o valor que saiu do bolso dele em pagamento de parcelas. Então, ser um dos últimos a ser contemplado, não é ruim. Você também não vai perder, tá? Então, esse exemplo, gente, é só para a gente entender como funciona um consórcio e como funciona essa dinâmica da gente necessitar, né, das correções. E aonde que está a vantagem de existir essas correções? Porque se não fossem as correções, não aconteceria também esse combate da inflação que a gente está tendo aqui. Ok? Então, esse é um exemplo simples do que é o consórcio, mas a gente consegue tirar bastante raciocínio inteligente, né, de tudo como acontece. Eu dei um exemplo de 4 meses, mas você imagina isso em larga escala. Você imagina 3 mil pessoas participando de um grupo que vai do mês 1 ao mês número 220. Você imagina o resultado que a gente consegue com isso, tá bom? Então, nas simulações, a gente vai entender quais são os resultados que nós vamos ter, independente do momento da contemplação.